Eu precisava falar com Henry. A esperança da minha fuga, a porta aberta da minha gaiola, agitava tal energia nervosa dentro de mim que eu não conseguia ficar parada. Eu tinha que falar com ele, tinha que lhe perguntar se me faria esse favor, se me liberaria da minha gaiola. Mas, quando o encontrei na sala de jantar para o desjejum, não tive oportunidade de lhe falar a sós. E certamente não ia lhe solicitar para me pedir em casamento, onde todos pudessem ouvir. Pelo menos metade dos convidados estava reunida na sala de jantar. O recinto estava barulhento com todas as conversas e os ruídos dos talheres nas louças. Parei logo que atravessei a soleira e observei as pessoas que ali estavam, tentando decidir onde me sentar. Ele me lançou um olhar interrogativo e eu me lembrei de como tinha me deixado na noite anterior, quando eu afundara nas profundezas do desespero. Sorri para ele saber que eu já não estava mais desesperada. Ele pareceu satisfeito e se afastou antes que eu pudesse lhe fazer um sinal indicando que, embora eu não estivesse à beira de lágrimas, precisava, desesperadamente, falar com ele sozinha. Frustrada, fiquei mexendo no meu prato sem comer muito e observei a conversa de Henry com Hairspur, com crescente impaciência. Sylvia entrou na sala e nosso olhar se cruzou quando ela se sentou em frente a mim, do outro lado da mesa. Minhas bochechas foram ficando quentes à medida que eu me lembrava de como tínhamos nos falado na noite anterior. Seu olhar em mim era fugaz e hesitante. Eu não sabia como me comportar. Ela havia sido contundente a ponto da crueldade na noite anterior, e fiquei meio surpresa por ela não vir se desculpar comigo antes do desjejum. A senhorita Sinclair se sentou ao lado dela e se inclinou por cima de Hairspur a fim de dizer bom dia a Henry. Henry lhe mostrou um sorriso e desviou os olhos, com desgosto. E então o Sr. Brandon entrou na sala de jantar. Seu olhar recaiu sobre mim. Encontrei-o brevemente, me esforcei para sustentá-lo e, em seguida, desviei os olhos. Eu tinha certeza de que ele pretendia me esnobar, certeza de que a Sra. Delafield o tinha envenenado contra mim. Mas quando olhei para cima novamente, ele estava cruzando a sala com passos longos e tranquilos, que me lembraram da forma como ele tinha atravessado as charnecas. Ele parou ao meu lado da cadeira e fez um gesto para o assento vazio ao meu lado. "Posso lhe fazer companhia, senhorita Worthington?" Eu me arrumei na cadeira e fitei-o com surpresa. "Sim, é claro." Ele se sentou ao meu lado, puxando a cadeira mais para perto da minha, e se virou para mim, ignorando todos os outros na sala. A senhorita prendeu o cabelo. Ele disse, em uma voz tão baixa que era quase um sussurro. Toquei meu pescoço de modo autoconsciente, lembrando-me de como eu estava deselegante nas charnecas mais cedo naquela manhã. Seu olhar vagou sobre meu rosto, e então ele disse, ainda em silêncio, mas de forma muito direta. "A senhorita é muito bonita, mas nunca mais bonita do que estava esta manhã nas charnecas." Meu rosto se incendiou. Olhei fugazmente por sobre a mesa. Henry estava me encarando e Sylvia também. Limpei a garganta e olhei de novo para o Sr. Brandon, cujos olhos verdes límpidos olhavam diretamente nos meus. "O senhor me deixou sem fala, Sr. Brandon." "Seria uma pena, senhorita Worthington." Ele me desferiu seu sorriso largo e então voltou a atenção para o outro lado da mesa. "Bom dia, senhorita Delafield, senhor Delafield, senhorita Sinclair." Respostas murmuradas e olhares surpresos encontraram sua saudação. "Creio que tínhamos planejado ontem à noite um piquenique para hoje, nas ruínas da abadia, e parece um dia perfeito para isso." O Sr. Brandon olhou para os outros e depois para mim. Seus olhos estavam acesos de entusiasmo. "Deveríamos todos ir." Pois bem, fosse lá o que a Sra. Delafield tivesse lhe dito, não tinha resultado na atitude snob que eu esperava. Um sorriso puxou meus lábios e eu baixei o olhar para que o Sr. Brandon não visse o quanto o convite me deixava feliz. "Parece que vai chover," Henry disse com um jeito lacônico. Eu me virei no lugar e olhei pela janela. O céu estava azul e límpido, e a névoa tinha sido extinta pelo sol da manhã. "Parece?" Repeti, virando-me de volta e enrugando a testa para ele. Ele franziu a testa para mim, depois fitou seu prato. Com um garfo, apunhalou um pedaço de presunto antes de atacá-lo com uma faca. "Acho um piquenique uma ideia adorável",
disse a senhorita Sinclair, sorrindo para Henry e tentando inclinar o rosto num ângulo que conseguisse chamar a atenção dele. Mas ele estava carrancudo, fitando o próprio prato, e não olhou para ela. Será que o seu pai se juntará a nós? Sylvia perguntou. É claro, quanto mais melhor, eu digo. Parecia não haver nenhum limite ao entusiasmo do Sr. Brandon pelo seu plano. O que acha, Henry? Será que você pode pedir à sua equipe excelente de cozinha que monte um piquenique para nós? Henry empurrou o prato. É claro que posso, Sr. Brandon. Ele me encarou e seus olhos eram como manchas de granito. Havia algo como acusação em seu semblante. Se todos estiverem ansiosos para ir adiante com esse plano. Levantei uma sobrancelha. Por que não estaríamos? Parece uma aventura divertida. Ele deu de ombros, empurrou a cadeira para trás e se levantou para sair da mesa. Então, nos encontraremos no saguão ao meio-dia. Ele assentiu brevemente para nós e saiu, sem dar outro pio. Observei suas costas se afastarem e me perguntei o que ele tinha contra o plano do Sr. Brandon. Tentei me lembrar se Henry já mencionara para mim alguma vez as ruínas de uma abadia. Ele havia passado horas me contando histórias de Blackmore. Ou melhor, ele tinha passado horas respondendo às minhas perguntas sobre Blackmore. Mas eu não conseguia me lembrar de tê-lo ouvido falar das ruínas de uma abadia. Eu me perguntei por quê. A caminhada através das charnecas até as ruínas da abadia foi repleta de constrangimentos. Sylvia ainda não tinha falado comigo desde nossa conversa na noite anterior. Ela ficou distante durante toda a caminhada, colocando-se próxima ao Sr. Brandon pai. A senhorita Sinclair segurava muito firme no braço de Henry e parecia determinada a nunca sair do lado dele. Henry não sorriu, nem riu. Ele não parecia de forma alguma estar se divertindo e também não tinha falado comigo. A única pessoa, aliás, que parecia inclinada a falar comigo era o jovem Sr. Brandon, que estava cheio de entusiasmo por tudo o que dizia a respeito ao dia, o clima, a caminhada, a comida que iríamos comer, o céu, o mar e qualquer outra coisa que chamasse sua atenção. Caminhamos no meio do grupo, com Henry e a senhorita Sinclair na frente e com Sylvia e o Sr. Brandon pai na retaguarda. Criados levavam 2 pôneis para carregar os suprimentos para o piquenique. O sol brilhava sobre nós em um céu azul límpido, mas o vento soprava forte em nossos chapéus e saias. Seguimos uma trilha difícil, em meio à urze e às samambaias, e de repente me pareceu que nenhum dos meus 2 melhores amigos estava falando comigo. Aquela visita não era para estar saindo assim. Era para estarmos todos juntos em Blackmore, finalmente, e era para desfrutarmos de cada momento. E não era para ver nenhum silêncio constrangedor ou estranho se colocando entre nós. Raiva e frustração se eriçaram dentro de mim, até que passei a odiar a visão das costas de Henry e do braço da senhorita Sinclair entrelaçado com o dele. Eu odiava o silêncio de Sylvia. Chegamos a uma elevação na charneca e eu pude ver as ruínas da abadia estendendo-se abaixo de nós. Perdi o fôlego. Meus pés começaram a se mover mais devagar e depois pararam, assim que tive acesso à vista. Torres espalhadas, paredes desmoronadas e as aberturas de janelas arqueadas e enegrecidas se erguiam em meio a um mar de grama verde. Era tudo maravilhoso, de uma forma selvagem e arruinada. Quando consegui desviar o olhar, encontrei Henry me observando, uma expressão de expectativa em seus olhos. Aí está! O Sr. Brandon exclamou ao meu lado. As ruínas da abadia! Venha, senhorita Worthington! Vamos ser os primeiros a explorá-la! Ele agarrou minha mão e me puxou junto, sorrindo para mim com seu sorriso largo. Sua mão era forte e quente em volta da minha, e eu não considerava a sensação ruim, de jeito nenhum. Gralhas circundavam o céu, tomando a torre mais alta para si. Os chamados eram duros e vulneráveis ao mesmo tempo. As formas pretas das gralhas eram algourentas acima de mim. A abadia era magnífica. O edifício em si era magnífico, mas seu estado de ruínas também era magnífico. Fui atraída pela pedra desintegrada, pelas paredes sem teto e pelas janelas vazias e enegrecidas. Depois de explorar por meia hora, nós nos sentamos à sombra de uma das torres. Nosso piquenique foi colocado diante de nós, em cima da manta sobre a qual estávamos sentados. O sol deslizou por trás de uma nuvem e o vento nos lançou um calafrio. Porém, o vento não era o único elemento que provocava o ar frio da excursão.
Era o silêncio de Henry e seus olhares acusadores sempre que eu encontrava seus olhos. Eu só queria puxá-lo de lado e lhe perguntar do que ele pretendia me acusar. E depois queria meu amigo Henry de volta, para que eu pudesse lhe pedir que realizasse o meu desejo e que tornasse possível minha ida para a Índia. Mordisquei um sanduíche de pepino enquanto escutava com apenas metade da atenção as exclamações do Sr. Brandon sobre a glória das ruínas. Ele não tinha saído do meu lado durante todo o passeio. A senhorita Sinclair fizera o mesmo com Henry. Agora, ela estava sentada ao lado dele, e eu via como ela o tratava com atenção. Via como ela observava a comida no prato dele e lhe oferecia mais morangos e servia limonada, antes de o criado ter a chance de servi-lo. Vi o olhar dela repousar com afeto no rosto dele enquanto ele falava. Fiquei observando a elegância de suas ações, ouvi a melodia de seu riso e notei que até mesmo a terra não parecia querer macular seu vestido branco. Ela era boa demais, eu queria odiá-la, mas odiá-la seria uma condenação maior dos meus próprios defeitos do que dos defeitos dela. Não queria mais ficar olhando a senhorita Sinclair e Henry. Esfreguei as mãos uma na outra, me sentei e disse: Henry, conte-nos sobre os contrabandistas daqui. Ele olhou para mim. O que têm eles? Ahá! Você admitiu que há contrabandistas! Finalmente peguei você! Ele sorriu para mim. Foi o primeiro sorriso que ele tinha me mostrado em todo o dia, e a força me fez perder o fôlego. Você faz interferências demais, ele disse. Existem mesmo contrabandistas por essas bandas? Perguntou o Sr. Brandon mais jovem. Um olhar de irritação perpassou o rosto de Henry, e seu sorriso desapareceu por inteiro. Ele parecia pronto para dizer alguma coisa ríspida ao Sr. Brandon, mas Sylvia falou antes que ele pudesse se manifestar. Sempre ouvimos rumores de contrabando, especialmente em Robin Hood's Bay, mas não há nada com que se preocupar agora. Mamãe nunca aceitaria algo inapropriado acontecendo em Blackmore. Eu certamente espero que sim, disse a senhorita Sinclair, com seus grandes olhos verdes abrindo-se ainda mais do que o habitual. O Sr. Brandon pai acenou com a cabeça e ofereceu outro sanduíche para Sylvia, o qual ela aceitou com um sorriso tímido. Henry não disse nada. Ele apenas continuou a franzir a testa para o Sr. Brandon mais jovem, que tinha acabado de me perguntar se eu gostaria de explorar um pouco mais as ruínas. Observei Henry pelo canto do olho, sua mandíbula cerrada e a careta que ele fez ao olhar para as gralhas que rodopiavam acima de nós. Fiquei imaginando qual parte daquele belo dia tinha lhe deixado com um humor tão nefasto. Eu me levantei e tirei a grama da saia. Gostaria muito disso, Sr. Brandon, eu disse. Mas era uma mentira. O que eu realmente gostaria era que todos esses estranhos fossem embora e me deixassem ali sozinha com Henry, com as ruínas e com as aves. A caminhada até as ruínas da abadia, a exploração da sua forma em desintegração, o piquenique e o retorno a Blackmore tomaram a maior parte da tarde. Por mais agradável que fosse a companhia do Sr. Brandon, o tempo todo eu só desejava a companhia de Henry e Sylvia. Mas não Henry e Sylvia como eles estavam se comportando naquele dia, raivoso e fria, respectivamente. Eu queria o Henry e a Sylvia que tinham sido meus amigos mais queridos por toda a minha vida. E o que tinha acontecido conosco? E como isso tinha acontecido em tão pouco tempo? E então havia necessidade de falar com Henry a sós. Eu precisava lhe expor as minhas propostas. Aquele dia, tal como o anterior, solidificava a certeza da minha decisão de partir. Não havia nenhuma vida feliz para mim ali. Sylvia iria se casar e se mudar. Henry se casaria com a senhorita Sinclair e eles viveriam juntos em Blackmore. E eu, provavelmente, nunca o veria novamente. E seria deixada em casa, sozinha, sem perspectivas e sem independência. Não, era Índia ou uma vida enjaulada. Mas era impossível falar com Henry a sós. Em todas as oportunidades em que eu poderia ter encadeado uma conversa com ele, a senhorita Sinclair estava ao seu lado, encontrando uma razão para tocar seu braço ou sorrir para ele, ou encontrar uma resta errante da luz solar para iluminar o acobreado no cabelo dela. Ela era linda demais, por dentro e por fora, e pior que isso, ela parecia saber desse fato. Quando voltamos para Blackmore, já era hora de nos vestirmos para o jantar.
E o jantar era algo grandioso, com 40 convidados na grandiosa sala de jantar. Eu estava sentada ao lado de Hersport, num lugar da mesa bem distante de Henry e Sylvia. Não me importava, no entanto, pois tinha algo importante para pedir a ele. Hersport, acredito que nós tivemos algum tipo de desentendimento ontem à noite, quando o senhor tirou as partituras de mim. Eu o vi mastigar um pedaço de pato assado. Ele mastigou pelo que pareceu um longo tempo, enquanto eu aguardava sua resposta. Eu só podia ter interpretado mal suas intenções na noite anterior. Cavalheiros não saíam por aí confiscando pertences de jovens damas. Seu comportamento era altamente irregular. Com certeza haveria alguma explicação. Ele por fim engoliu, olhou-me brevemente e balançou a cabeça. Não, Mozart não é bom para a senhorita. Mas ele me pertence. O senhor não pode simplesmente tirar algo que pertence a outra pessoa. Ele espetou outro pedaço de pato. É para seu próprio bem, mein Kleinvogel. Confie em mim. Resignada, balancei a cabeça. Eu teria ficado inclinada a me ressentir de sua atitude drástica, não fosse a combinação bastante encantadora de seu cabelo selvagem, seu sotaque alemão e o termo de que ele me chamara, passarinho. E me senti meio impressionada com ele. Um compositor de verdade, um músico profissional. Eu o respeitava, apesar de seus métodos pouco ortodoxos de separar jovens musicistas de seus gênios musicais. Conhece Fausto, senhorita Worthington? Sentei-me com as costas retas. O quê? Fausto. Ele olhou para mim com um olhar firme, os olhos de um azul profundo. Meu coração deu uma guinada no peito. Meu olhar correu pela sala, para onde Henry estava sentado na cabeceira da mesa, com a senhorita Sinclair à direita. Seu olhar estava voltado para baixo. Seu cabelo escuro reluzia à luz das velas, e ele ocupava seu lugar de autoridade com uma graça casual, que não poderia ser ensinada, apenas merecida. Desviei os olhos e tentei não pensar na manhã em que tinha ouvido falar de Fausto pela primeira vez. Assenti. Sim, um pouco. O que sabe? Hersport tinha pousado o garfo e estava me fitando com a atenção inabalável de um tutor para sua pupila. Fausto era um homem brilhante, que ansiava por mais do que tinha. Ele fez um acordo com o diabo, com Mefistófeles. Queria barganhar sua alma em troca de uma sabedoria maior, privilégios maiores, realizações maiores. E no final? Hersport perguntou. Engoli em seco. No final, ele perdeu a alma. Hersport assentiu com a cabeça. Seu cabelo balançou com o movimento. Sim, Fräulein, muito bom. A senhorita sabe as coisas importantes. A ambição, a inquietação, a ganância. A grande luta para obter mais. Ele esfregou uma das mãos no topo da cabeça. Eu escrevi uma ópera sobre ele, sabe? Sobre Fausto. Ele pegou seu garfo e lanceou outro pedaço de carne. Observei-o à espera de mais, enquanto ele mastigava meticulosamente e depois pegava sua bebida para tomar um longo gole. Mas o que Fausto tem a ver com Mozart? Perguntei, por fim, impaciente. Ele balançou a cabeça. Não. Fausto não tem nada a ver com Mozart. Seu olhar fixou-se em mim, pesado, de significado. Assim como a senhorita não tem nada a ver com Mozart. Ele voltou para seu jantar, claramente me dispensando da conversa, e eu fui deixada com nada além de confusão. A multidão de convidados era irritante. Eu duvidava que, em algum momento, teria chance de encontrar Henry sozinha, com todos os convidados por perto. Após o jantar, todos nos sentamos na sala de estar e desfrutamos de um recital curto apresentado por Herr e Frau Spohr, que tocavam um dueto de violino e harpa, uma composição original de Hersport. Depois da música, o Sr. Brandon me encontrou e me pediu para ser sua parceira em uma partida de whist com Sylvia e o pai dele. No entanto, minha mente não estava no jogo. Eu só estava pensando em como precisava fazer minha fuga para a Índia e como precisava falar com Henry e como, cada vez que eu olhava para ele, ele estava ocupado com um convidado ou outro. Em metade do tempo, a senhorita Sinclair estava a seu lado. E mais do que uma vez,
Peguei a senhora Delafield olhando para mim com um alerta nos olhos, como se eu fosse repetir meus erros da noite anterior, quando tentei flertar. Eu sentia que estava sendo examinada. Estava infeliz e frustrada. Além disso, não conseguia encontrar Henry de jeito nenhum, e meu plano para obter a ajuda dele parecia condenado ao fracasso, antes mesmo de começar. Eu não podia suportar ficar naquela sala de estar, nem mais um minuto que fosse. Uma onda de decepção me acompanhou escada acima quando todos os convidados se dispersaram, cada um para seus aposentos. Eu tinha passado o dia inteiro tentando uma simples coisa, a chance de falar sozinha com Henry. Agora era noite, e outro dia tinha se passado sem que eu avançasse no plano de ganhar minha viagem para a Índia. Alice estava esperando por mim no meu quarto, mas eu não estava pronta para ir dormir. Tinha uma missão a cumprir, ainda naquele dia. Eu perguntei a ela: se alguém deseja sair à noite sem ser visto, como pode conseguir isso? Um olhar assustado perpassou seu rosto. A senhorita não está pensando em ir lá fora, não à noite. Ela disse isso como uma declaração, em vez de uma pergunta. Talvez eu esteja pensando. Por que não deveria? Uma pitada de medo encobriu os olhos dela. Ah, não, a senhorita não deve. Nenhuma alma se aventura a sair à noite por estas bandas. Todo mundo sabe que deve ter cuidado com o fantasma de Linger. Ela me olhou com mais atenção. A senhorita deve ter ouvido falar do fantasma de Linger. Balancei a cabeça. Eu não acreditava em histórias de fantasmas e estava pensando que Alice já tinha passado da idade de acreditar nelas também. Ele viaja pelas charnecas a cavalo durante a noite, senhorita. Ainda mais nas noites de lua cheia. Se o vir, a senhorita deve se apressar e se esconder. E se estiver nas charnecas, sem nenhum lugar onde se esconder... Ela sacudiu a cabeça e sua mão foi subindo em torno da garganta. Ela a apertou, como se tentando estrangular a ideia de um encontro sobrenatural na charneca à noite. Um arrepio me percorreu e eu me afastei dela. Eu não acredito em fantasmas. Sacudindo o dedo apontado para mim, ela disse em voz baixa: não precisa acreditar em algo para que seja real, senhorita. Nós nos entreolhamos por um longo instante, nenhuma de nós cedendo em centímetro que fosse. Suspirei. Eu só quero ir até a praia. Prometi ao meu irmão uma concha que eu encontrasse sob a luz da lua. Não tenho planos de ir para a charneca, de jeito nenhum. Seus olhos se arregalaram. A praia? À noite? Sua voz falhou. Ela apertou os lábios firmemente e abanou a cabeça. Não, é imprudente. Acho que não deveria ir, senhorita. Não deveria ir à praia à noite. Cerrei os punhos, sentindo minha frustração queimar e se transformar em raiva. Mas eu quero ir à praia encontrar uma concha para o meu irmão. Isso não parece ser pedir demais. Eu não posso ajudá-la, senhorita, sinto muito. Ela inclinou a cabeça e parou diante de mim, numa atitude de tamanha humildade que eu não poderia ficar zangada com ela. Sentei-me na minha cama com um suspiro de derrota. Está dispensada, Alice. A senhorita não quer minha ajuda para se despir? Neguei com a cabeça. Não, obrigada. Ela abriu a porta e saiu do quarto antes que eu pudesse dizer outra palavra. Olhei da porta fechada para a janela fechada, sentindo o rebuliço de inquietação ficar cada vez maior dentro de mim. Eu tinha que sair daquele quarto. Eu esperei e vi os ponteiros do relógio andarem até 10 minutos terem se passado, após Alice sair do quarto. Então peguei uma vela, abri a porta e me aventurei pelos corredores de Blackmore. Acabou que não precisei da ajuda de Alice para sair sem ser notada, embora eu pudesse tê-la aceitado de bom grado. Encontrei uma escada dos fundos usada pelos criados. Eu estava vestindo um manto e ninguém me viu. Assim, foi só questão de encontrar uma janela que eu pudesse abrir, porque portas não funcionariam. Para esse tipo de fuga, era necessária uma janela. A única coisa que não negociei foi com as roseiras plantadas diretamente abaixo da janela. Um espinho arranhou minha mão quando saltei do peitoril. Sacudi o espinho do arranhão e saí de fininho pela esquina da casa até estar de frente para o oceano. Respirando fundo, fechei os olhos e deixei o som das ondas e o frio do ar me varrerem. Depois de vários instantes, eu me senti livre do desassossego que estava me atormentando por dentro
e comecei a encontrar um caminho até a praia. A casa ficava empoleirada no cimo de uma falésia com vista para o mar, mas certamente haveria algum caminho que desse acesso da propriedade para a praia. Eu estava grata pela lua brilhante, há poucos dias de estar cheia, para iluminar meu caminho. Quando encontrei degraus íngremes de pedra que desciam pela face do penhasco, não parei. Aventuras eram assim. A euforia do salto, o êxtase do pouso. Era disso que minha alma precisava naquela noite de sonhos enjaulados e frustração. Contei 276 degraus de pedra até meus pés tocarem a areia. A essa altura, minhas pernas tremiam do esforço da descida pela encosta e eu tomei um momento para recuperar o fôlego e realmente apreciar a paisagem diante de mim. A lua brilhava como uma fita de prata cruzando a água. Um vento frio soprou e enrolei minha capa mais junto do corpo. Olhei para a direita e para a esquerda, enxergando as luzes de Robin Hood's Bay, provavelmente a 1,5 km dali. Fiquei me perguntando o que elas tinham contra ir à praia à noite e por que ela achava que havia algo para me alertar. Caminhei em direção à água e me abaixei para tocá-la. Estava gélida. Fazia espuma e se curvava sobre a areia. Arrastei os dedos pela areia molhada até que eu tivesse um punhado de pequenas conchas. Fechei os dedos, mergulhei a mão na água e sacudi de um lado para o outro a fim de tentar limpar a areia. Minha mão estava quase dormente depois de um momento assim, e eu me levantei e joguei as conchas dentro do bolso do meu manto, limpando a mão ao mesmo tempo. Em seguida, eu me levantei com a cabeça inclinada para trás e observei a lua, as estrelas e o oceano que se estendia infinitamente. Essa mesma água me levaria à Índia. Ela poderia me levar para longe de todos os problemas que eu tinha ali. Se não fosse por aquele acordo com minha mãe, eu poderia... Um som de espirro de água chamou minha atenção. Dei um passo à frente e outro para trás assustada. Havia algo na água. Bem na minha frente, vindo em minha direção, na verdade. Algo grande o suficiente para provocar aqueles respingos, grande demais para ser um peixe. Revirei meu cérebro em busca de opções. Um golfinho? Um tubarão? O que mais poderia estar vindo até mim? Pensei no medo de elas e me perguntei por um breve momento se eu tinha feito um julgamento errado a respeito dela. Talvez realmente houvesse algo perigoso naquelas águas. Talvez houvesse algo ali para realmente ser temido. Talvez. A coisa parou de espirrar e emergiu diretamente no caminho do luar. O fantasma de Linger. Meu coração batia forte contra minhas costelas. A figura pálida se moveu em minha direção. Recuei um passo e em seguida 2. E um grito encheu minha garganta, quando de repente me ocorreu uma ideia estranha. Eu parei e fiquei olhando para aquela silhueta recortada no luar. Com uma voz nervosa, gritei. Boa noite! Eu me senti infinitamente estúpida por não saber de que outra forma me dirigir ao que certamente era um homem na água. O fantasma, o homem, parou e olhou para mim. Kate? É você? Meu queixo caiu. Henry? Sim. Ele começou a se mover novamente e eu gaguejei. Você está... vestido? Uma pausa encontrou minha garganta. Não, ele disse com uma risada. Meu rosto ficou quente. Virei as costas para a água e gritei. Eu preciso falar com você. Você pode sair e vestir alguma roupa? Esperei. Meu rosto estava pegando fogo. Outra risada baixa chegou aos meus ouvidos. Então, ouvi um leve respingar e imaginei que ele estava saindo para a areia. Ou, melhor, tentei não imaginá-lo andando na areia sem um retalho de roupa que fosse. Os segundos se estenderam por tanto tempo que pensei que eu fosse morrer de vergonha. Estava perdendo minha coragem e começando a questionar a sabedoria da minha ideia. Então, passos suaves se aproximaram de mim pelas costas e a voz de Henry anunciou. Pode se virar agora. Eu me virei, mas não estava totalmente preparada para a visão diante de mim. Meu queixo caiu antes que eu pudesse me conter. Henry tinha vestido seus calções, de cós baixo, agarrado aos quadris. E nada mais. O luar cintilava em seu peito e ombros. Gotas de água pendiam de sua pele lisa e mais musculosa do que eu jamais tinha ousado imaginar.
Seus músculos continuavam e continuavam, magros e definidos. E apesar de tudo, Henry estava ali em minha frente, sem nenhum desconforto, como se parecer um deus grego fosse algo simples para ele. Do que você precisava? Ele perguntou, esfregando a mão sobre o cabelo molhado. Forcei minha boca a se fechar. Então tentei engolir em seco. Todos os pensamentos racionais tinham voado da minha mente, e eu não podia desviar meus olhos de seus ombros, do peito, do... Kate? Voltei a olhar para seu rosto, embora não fosse nada melhor. Seus olhos escuros como a noite e seus lábios... Você... tem uma camisa? Espiei um amontoado branco em sua mão. É ela? Deveria vesti-la. Eu estava falando rápido demais e minha voz falhou. Henry riu, um som baixo, sensual. Por quê? Isto incomoda você? Ele exibia um sorriso perverso. Meu rosto se inflamou mais. Não, só pensei que você parecia estar com frio. A água não está fria? Eu ainda falava muito rápido, mas não conseguia parar. Não se preocupe, ele disse e não se mexeu para vestir a camisa. Porém, apoiou as mãos nos quadris, o que só me chamou a atenção para o quanto os calções estavam baixos. O que está fazendo aqui? Ele quis saber. Levei minha atenção de volta para o seu rosto, amaldiçoando-me silenciosamente por estar tão distraída. Estava procurando uma concha para Oliver, mas fico feliz em encontrar você aqui. Precisava mesmo falar com você, sozinha. Ele franziu as sobrancelhas. Por quê? Eu preciso de você. As palavras me pareceram atrevidas demais, com espaço aberto à interpretação. Vi que Henry pensou a mesma coisa pela forma como sua cabeça recuou. Eu me apressei a preencher o espaço que tinha deixado aberto. Preciso de sua ajuda, é o que quero dizer. Ele cruzou os braços à frente do peito, mas isso só piorou as coisas para mim, pois agora eu via como os músculos em seus braços se estufavam. Eu realmente precisava parar de pensar nos músculos dele. Alguém sabe que você está aqui? Ele perguntou. Neguei com a cabeça. Eu saí sorrateiramente. Esperava que ele sorrisse, mas ele não fez isso. Se alguma coisa parecia mais severa do que antes. Ele balançou a cabeça e soprou um suspiro exasperado. Em seguida, passou a mão pelo cabelo molhado e lançou gotas de água. Esperei um sermão sobre meu hábito de fugir de fininho, mas não veio. Em vez disso, ele disse, e quanto ao Sr. Brandon? Olhei para Henry sem entender. Eu não conseguia entender essa gravidade, essa austeridade que ele tinha assumido. Não, era mais do que severidade, era raiva. O que tem ele? O que ele sabe? Eu estava mais confusa do que antes e balancei a cabeça. Não sei do que está falando. Ele chegou mais perto, tão perto que eu podia sentir o cheiro do sal marinho na pele dele. Meu coração acelerou. O luar estava fazendo todo tipo de favores por Henry, deixando-o em tons de meia-noite e prateado, sombrio e forte. Você contou a ele o que me contou uma centena de vezes? Sua voz era baixa. Um fio de algo estava entrelaçado nela. Raiva? Ou outra emoção? Contou para ele que não tem intenção de se casar? Nunca? Pisquei em surpresa, me debatendo por palavras, e me encontrei completamente muda. Alguma emoção forte estava saindo de Henry em ondas, e eu me senti atingida pelo impacto delas. Afastei-me dele. Não acho que seja preciso comunicar nada a ele. Na verdade, o mero pensamento já me parecia completamente presunçoso. Por que não? Levantei as mãos. Eu não estava entendendo. Não fiz nada para encorajar o afeto dele. Ele apertou a mandíbula e abanou a cabeça. Havia um ar de repreensão em seus olhos escuros. Um homem não precisa de encorajamento para perder o coração. Meu coração bateu forte. Suguei uma inspiração trêmula. Estava dando tudo errado. Não vim aqui falar sobre o Sr. Brandon. Vamos concordar em discordar sobre esse assunto, pois não? Ele apertou os lábios e desviou o olhar. Tentei sorrir, tentei aliviar o clima. Então, você gosta de nadar no mar, à noite, sozinho. Franzi a testa ao olhar para as ondas atrás dele. Parece bastante perigoso. Trata-se de um hábito regular seu quando está aqui? Um sorriso discreto levantou um canto de sua boca. Não exatamente. Ele levantou a camisa que estava segurando, sacudiu-a e a vestiu sobre a cabeça. Não fiquei encarando a forma como seus músculos se flexionaram nesse momento.
Pelo menos, tentei com muito afinco. Então, por que esta noite? Outro sorriso discreto. Senti a necessidade de fazer algo ousado, só isso. Havia algo entre nós, segredos que estávamos guardando um do outro. Eu era tão culpada quanto Henry, portanto, não tinha nada a dizer em relação à sua resposta enigmática. Mas eu queria saber se minha ideia era viável, considerando essa nova tensão entre nós. Então, senhorita Kate, o que precisa de mim? Seu tom era mais leve, mais brincalhão. Sua raiva parecia ter desaparecido, ou pelo menos se ocultado, e o meu amigo Henry estava de volta. Esperança tomou conta de mim, e rapidamente, antes que pudesse perder a coragem, eu disse: preciso que me peça em casamento. Henry parecia perplexo. Ele olhou para mim, ainda completamente imóvel, e eu me senti a maior idiota da face da terra. Isso não parece certo. Eu me apressei a dizer, meu rosto quente de vergonha. Fiz um trato com mamãe antes de partir. Ela me disse que, se eu recebesse e rejeitasse 3 pedidos de casamento, ela iria lavar as mãos em relação a mim no quesito casamento e me permitiria ir à Índia. Não preciso que me diga como esse plano é ardiloso e insano, mas eu estava desesperada quando concordei. Não sei o que estava pensando. Inspirei de um jeito trêmulo. Mas Sylvie me disse, ontem à noite, ela me disse como fui estúpida em pensar que 3 homens aqui iriam pedir a minha mão. Algo como raiva cruzou pelo rosto de Henry e ele abriu a boca para falar, mas eu estendi a mão num gesto para impedi-lo. Deixe-me terminar. Na noite passada, você me disse que tinha de haver mais de uma opção. E então, hoje de manhã, encontrei minha outra opção. Eu me lembrei de que mamãe e eu concordamos com 3 pedidos, não 3 cavalheiros. E você me disse que, se eu precisasse de salvação, você iria... Engoli em seco e disse baixinho que você iria me salvar. A expressão de Henry apagou minha recém-encontrada esperança. Era severa e sombria, e ali estava a raiva novamente. Quer que eu peça você em casamento 3 vezes? Confirmei com a cabeça. Você entende a posição em que eu estou, não entende? Estou aqui para cortejar a senhorita Sinclair, para pedi-la em casamento. Não posso parecer estar cortejando você também. Corei, apesar de tentar não fazê-lo. Meu constrangimento era quase demasiado para me permitir prosseguir. Mas insistir no assunto era um indício do quanto eu ansiava pela viagem para a Índia. Não estou pedindo para você me cortejar, Henry. Ele se aproximou e olhou bem nos meus olhos. Então, o que está pedindo? Inspirei rapidamente e falei, apesar do meu constrangimento. Eu só preciso de 3 pedidos e prometo que vou rejeitar imediatamente, inequivocadamente. Ele deu um pequeno sorriso irônico. Nunca suspeitei nada diferente. Então você pode fazer isso? Ele respirou fundo, e então foi ele que desviou o olhar. Houve uma luta tão evidente em sua expressão que quase senti pena dele. Mas, qualquer que fosse sua luta interna, eu não podia acreditar que o atormentasse com a mesma ferocidade com que me atormentava. Não podia acreditar que a relutância de Henry em eu ir para a Índia pudesse ser tão feroz e inflexível quanto o meu desejo de ir. Enfim, ele disse. É algo difícil que está me pedindo. Ele se virou de volta para mim. Mas se esse é o desejo do seu coração... Realmente é, Henry. Apertei as mãos uma na outra, na frente do corpo, e me senti tão impaciente e esperançosa, e ao mesmo tempo com medo, que até doía por todo o corpo. Por favor, faça isso por mim. Seu olhar era torturado. Por impulso, estendi a mão e peguei seu braço. Eu pago você. Ele virou a cabeça para trás com surpresa. O quê? Ali estava eu, desesperada, segurando sua manga, me oferecendo para lhe pagar por um pedido de casamento. 3, para ser exata. E se tivesse ouvido alguma testemunha para essa cena, com certeza, pareceria que eu estava fazendo precisamente o que tinha jurado que nunca mais poderia fazer: implorar, barganhar e roubar em nome do casamento. Mas havia uma diferença essencial agora. Não terminaria em noivado. E esse era Henry. Se eu pudesse pedir tal coisa para uma pessoa no mundo, essa pessoa era ele. Henry não iria julgar mal as minhas intenções.
Mas uma pontada de dúvida me golpeou quando pensei em Eleanor e no que Henry sabia dela. Henry, puxei sua mão, como se pudesse puxar também sua vontade com esse movimento. Eu lhe prometo que não tem nenhum truque em jogo aqui. Eu vou recusar você, e ninguém vai ficar sabendo disso. Não haverá nenhuma repercussão para você, eu juro. Não vou fazer você cair em uma armadilha. Não vai sofrer nada com isso, pode ter certeza. Um som escapou de seus lábios, uma risada suave, melancólica. Você promete me rejeitar, promete que não vou sofrer nada. Essa é a sua garantia. Sim, minha voz saiu baixa e áspera, refletindo o desespero que eu sentia. Ele se aproximou ainda mais. E como vai me pagar? Sua voz ficou diferente de repente, e havia algo na maneira como ele se aproximava, como se agora estivesse no comando. Fez minha pulsação acelerar. Soltei sua manga. Como eu iria lhe pagar? Eu tinha falado por impulso. Não tinha dinheiro. Nada que eu pudesse pensar que ele iria querer. Mas eu tinha que lhe responder antes que ele mudasse de ideia. Perdida, finalmente deixei escapar. Como você quiser. Imediatamente, desejei poder desdizer minha última frase. Mas antes que eu pudesse falar novamente, Henry disse. Então eu aceito. Suas palavras me surpreenderam, e eu vacilei por um momento entre sentimentos de alívio por ele querer me ajudar e a inquietação sobre o que ele iria me pedir como pagamento. Mas depois me lembrei de que se tratava de Henry, que era um homem tão bom quanto era possível encontrar em toda a Inglaterra. Ele não pediria nada de mim que eu não quisesse dar, eu tinha certeza. Estendi a mão direita para ele. Henry olhou para ela com um olhar de espanto. É assim que se faz nos negócios, expliquei. Trocamos um aperto de mãos para selar nosso acordo. Faz com que seja vinculativo. Henry pegou minha mão na sua. Segurou-a como se fosse algo novo, quando na realidade ele tivera muitos motivos ao longo dos anos para pegar nela. Mas agora ele estava olhando para minha mão na sua e roçou o polegar de leve sobre o dorso dela. Ele podia muito bem ter acariciado meu coração, a contar pela forma como meu coração afundou no peito em resposta ao toque. Precisei me fortificar para não puxar a mão da sua, para não deixar transparecer o quanto o meu coração estava batendo. Eu estava apavorada que ele pudesse sentir meu pulso disparado. Seu polegar traçou o arranhão perto do meu pulso. Este é novo, disse ele com uma voz suave. O que provocou isso? As roseiras, do lado de fora da janela que pulei. Os olhos dele subiram para encontrar os meus, cheios de um leve divertimento. Eu devia ter adivinhado. Então, segurando firme na minha mão, ele apertou uma vez. Pronto, o acordo está selado. Ele estava apenas olhando para mim, com um sorriso indulgente. Mas, ao mesmo tempo, havia um toque em seu sorriso, como se alguma coisa naquele momento o deixasse triste. E então? Perguntei, gesticulando para o espaço vazio na minha frente. Vai fazer? Seus olhos se arregalaram. O quê? Agora? Bem, sim, é claro. Ele balançou a cabeça. Está tarde, venha. Vamos voltar para dentro. Eu o segui com relutância, enquanto ele caminhava subindo a praia, em direção aos degraus que eu tinha acabado de descer. Mas seria fácil, é rápido, basta dizer as palavras. Ele parou, virou-se e voltou para mim. Seus passos macios na areia, mas seguros e longos. Quando me alcançou e parou tão perto que eu podia sentir seu calor, ele olhou nos meus olhos. A lua brilhava sobre nós dois e as ondas do mar lambiam a areia atrás de mim. Seu olhar interrompeu meu protesto e a sua voz, quando ele falou, foi gentil, porém firme. Não, você não vai ditar como, onde ou quando vou pedi-la em casamento. Isso tem que ser parte do nosso acordo. Ele me observava, seus lábios em uma linha firme, sua mandíbula num ângulo forte de sombra e luz. Olhei para ele sem palavras e fiquei querendo saber de onde tinha surgido essa faceta de Henry. Desse Henry que nadava no mar à noite e tinha essa força e esse jeito de olhar para mim. Respirei fundo e me perguntei o que tinha acontecido entre nós, que linha tínhamos acabado de cruzar. Muito bem, eu disse e segui para os degraus de pedra que levavam falésia acima.
Ele estendeu a mão para trás e eu a agarrei, deixando que ele me puxasse quando minhas pernas começaram a tremer até chegarmos ao topo. Alice fez questão de verbalizar seu descontentamento logo depois que toquei o sino para chamá-la na manhã seguinte. Eu não conseguia decidir o que ela desaprovava mais, eu ir à praia à noite ou minha falha em chamar por ela quando voltei. Houve muitos resmungos sobre a areia que revestia minhas botas e sujava a bainha do meu vestido. Quando tirou um punhado de conchas do mar do bolso da minha capa, ela me desferiu um olhar sombrio e me repreendeu. Será o fim disso, senhorita! Nunca mais! Especialmente quando for lua cheia. Do meu poleiro no parapeito da janela, onde eu estivera ouvindo o canto das aves, eu me virei para ela e perguntei. Por que não na lua cheia? Ela balançou a cabeça, como se completamente exasperada comigo. Por fim, ela disse. Porque o contrabando acontece nas praias, senhorita! Especialmente quando a lua está cheia. Desci da janela e quase caí no chão, tamanha minha empolgação. Então acontece mesmo contrabando por aqui? Arrependimento encheu seus olhos. Ela recuou, minhas botas em mãos, e murmurou algo sobre a necessidade de limpar a areia. Então correu porta fora. Se ao menos eu não tivesse sido tão curiosa, ela poderia ter me dito algo sobre os segredos de Robin Hood's Bay. Eu tinha esperanças de que, se fosse paciente, minhas chances não seriam inteiramente arruinadas. Mas paciência não era uma característica inata minha. E essa franqueza não estava sendo mais atenuada enquanto eu esperava por um sinal de que Henry iria me pedir em casamento. Ele tinha me dado sua palavra e eu não deveria pressionar. Mas a senhora Delafield me fulminava com o olhar cada vez que olhava para mim. E Sylvia ainda não tinha falado comigo desde a noite em que eu flertara com o Sr. Brandon. Ficar vendo a senhorita Sinclair segurar o braço de Henry estava me deixando fisicamente doente. Eu tinha que ir embora, logo. Observei-o durante o desjejum, enquanto a senhorita Sinclair lhe falava sobre a pena que era um dia cinza e chuvoso, quando ela queria tanto sair para explorar Robin Hood's Bay. O Sr. Brandon me falava sobre as aves que ele tinha ouvido nas charnecas naquela manhã, mas eu não estava com vontade de compartilhar das aves do Sr. Brandon. Nem sequer uma vez Henry olhou diretamente para mim durante o desjejum. E no momento de pânico, eu me perguntei se tinha imaginado tudo o que acontecera à noite, ou se ele tinha mudado de ideia e não ia me ajudar, afinal de contas. Mas, quando eu estava saindo da sala, pedindo licença ao Sr. Brandon, de repente, descobri que Henry também estava se levantando. E quando caminhei para a porta, ele chamou meu nome baixinho. Parei e me virei. O que será que ele queria? Você deixou cair isto, disse ele, entregando-me um lenço que eu tinha certeza de não ter deixado cair. Peguei-o, no entanto, e agradeci. E ele se virou e caminhou de volta para a mesa. A senhorita Sinclair me disparou um olhar curioso. Deslizei o lenço no bolso e me apressei a sair dali. Eu virei 2 esquinas e então entrei no primeiro cômodo vazio que encontrei. Era a biblioteca. E aquela hora da manhã estava completamente vazia. Virando-me de costas para a porta, abri cuidadosamente o lenço dobrado. Um pequeno pedaço de papel estava ali dentro, também dobrado. Quando o abri, reconheci a caligrafia elegante de Henry. Encontre-me na entrada da passagem secreta, hoje, à meia-noite. Passei o dia inteiro vasculhando salas e corredores de Blackmore, em busca de qualquer indício de uma passagem secreta. Era realmente uma casa enorme. Naquela tarde, passei por Henry no corredor uma vez na ala leste. Ele parou por um momento longo bastante para sorrir e dizer: Já encontrou? Não, sussurrei. Por que você simplesmente não me conta? Ele sacudiu a cabeça, teimoso como sempre, e sorriu de travessura. Você me perturbou sobre ela durante tantos anos, Kate. Agora terá que encontrá-la sozinha. À medida que ele começou a se afastar, eu disse: Então só me dê uma pista. Ele olhou para trás e, embora eu tivesse certeza de que ele não ia me ajudar, no último momento, antes de dobrar por um outro corredor, ele disse: É atrás de uma pintura. Havia centenas de pinturas em Blackmore. Procurei em cada cômodo e corredor dos 2 andares superiores, nas alas leste e oeste.
Os outros quartos na ala oeste claramente não tinham sido usados fazia algum tempo. A mobília estava coberta de lençóis e grãos de poeira estavam suspensos no ar. Eu não era ousada a ponto de entrar em nenhum dos quartos na ala leste. Com certeza, Henry não me mandaria em uma missão para invadir a privacidade dos outros desse jeito. Depois de horas de exploração, concluí que os andares superiores da casa não escondiam nenhuma passagem secreta. Então, era hora do jantar, e tive que correr para me trocar e pedir para elas arrumar meu cabelo, de modo que ficasse apresentável. O jantar durou tempo demais, e eu não estava sentada ao lado de ninguém interessante, graças aos arranjos de assentos da Sra. Delafield. Quando as damas deixaram a sala de jantar, eu fiquei para trás do grupo. E quando todo mundo virou em direção à sala de estar, virei à esquerda e me escondi do lado de dentro da porta da biblioteca. Havia uma abundância de pinturas ali, e eu ainda não tivera a chance de procurar em todos os cômodos do piso térreo. A biblioteca, no entanto, provou ser uma decepção, assim como o grande saguão de entrada e os corredores que conduziam para fora dele, de ambos os lados. Por fim, sobrava apenas uma sala, a segunda sala de música, a sala do pássaro. Parei diante de um quadro pendurado em uma parede coberta de painéis de madeira escura. Olhei-a fixamente, impressionada que nunca tivesse notado antes. Talvez tivesse sido o pássaro e o piano que houvessem chamado minha atenção antes, a ponto de eu não ter notado essa obra de arte. Era Ícaro. Eu soube imediatamente. Seu pai estava amarrado às asas que criara para ele e apontava para o céu com um olhar de desaprovação, como se divertindo Ícaro a não voar alto demais. Era uma bela representação. Um original parecia, feito por Anton van Dyck, de acordo com a assinatura no canto. Toquei o quadro e fiquei imóvel pela primeira vez durante todo o dia. E então a moldura se moveu e a parede girou em minha direção para revelar a passagem secreta.